A quinta questão diz assim: as margens continentais ativas se caracterizam, entre outros fatores, vejam que as margens elas são ativas, pela colisão de uma placa oceânica com uma placa continental. Nessas áreas podem ocorrer. Pessoal, nós estamos falando aqui dos agentes internos, certo? Esses agentes internos são tectonismo, vulcanismo, abalos sísmicos. E além desses agentes internos, tá? Nós estamos tratando aqui da teoria do que a gente chama a teoria das placas tectônicas, tá bom? Quando nós falamos de placas tectônicas, existem os limites de placas tectônicas. Quais são esses limites de placas tectônicas? Nós temos o limite convergente, nós temos o limite divergente e nós temos o limite transformante. Então são 3 limites, tá? No decorrer das questões nós vamos vendo cada um desses limites. Então nós vamos lá. Quando você fala de margens continentais ativas, de colisão de uma placa oceânica e de uma placa continental, você está falando de quem? Ó? Colisão. Então é o limite convergente. O limite convergente é a colisão, é o choque. O limite divergente é a separação. E o limite transformante é o movimento lateral. Então nós vamos tratar aqui logo do limite convergente. Quando eu falo de limite convergente, eu posso ter o limite convergente de uma placa oceânica com uma placa continental. Tá certo? Que é o que a questão pede. Então você vai ter essa situação aqui, ó. Você tem 2 placas que estão sofrendo movimentos orogenéticos, movimentos horizontais. Aqui eu tenho o nível do mar. E você tem que ficar ligado no seguinte: quais são as formas de relevo que existe na formação do choque de 2 placas? Essa placa aqui, ó, quando ela mergulha nessa placa continental, eu vou ter o processo de formação aqui do que a gente chama de zona de subducção, formando aqui, ó. Outra coisa que forma é aqui nessa região, nós temos uma grande instabilidade geológica. Olha que eu estou falando instabilidade. Então essa área aqui forma as fossas oceânicas. E quando você fala do relevo continental, nós temos nessa região aqui a formação dos dobramentos modernos. Cordilheira dos Andes, os Alpes, Himalaia. Então esse tipo de limite aqui, a colisão de uma placa oceânica com a placa continental, nós temos a formação das fossas oceânicas, a zona de subducção, que é essa área que a placa penetra, e a formação dos dobramentos modernos, como os Alpes e os Andes. Eu estou destacando aqui para vocês somente o limite convergente. Depois nós vamos destacar o divergente e o transformante. Mas o divergente é a separação. Convergente, choque. Divergente, separa. Transformante, movimento lateral. Separa, divergente. Choque, convergente. Lateral, transformante. Em todas essas áreas aqui, pessoal, nós vamos ter atividade vulcânica, atividade tectônica. Então, quando você tem formação das margens tipo atlântica, não. A margem tipo atlântica, ela vai ser numa área divergente. A área divergente é quando você tem, por exemplo, 2 placas que estão separando-se, como é o caso da América do Sul e da África. Deixa só eu apagar aqui essa parte das placas tectônicas aqui, para você não confundir o tipo.
Na divergente, você tem esse movimento aqui, tá? As duas placas, elas começam a separar, e aí esse processo de separação, ela vai formar, isso aqui é submerso, você tem aqui o nível do mar, certo? E aqui na divergente, você tem a formação de uma dorsal. O que é a dorsal? É uma grande cadeia montanhosa submersa. Essa grande cadeia montanhosa submersa, ela é formada porque o magma, através das correntes de convecção, ele começa a sair aqui, ó, e aí ele vai formando essa cadeia montanhosa. Tá certo? Então, uma dorsal é o tipo de relevo que eu formo numa placa divergente. Então, primeiro item, o item A, falso. Pequena atividade tectônica e sismos de baixa intensidade, não. Essa região aqui, do tipo convergente, da colisão de uma placa oceânica com a continental, é uma das áreas de maior atividade tectônica e vulcânica do globo. É a região, por exemplo, do cinturão ou círculo de fogo do Pacífico. Tá certo? Significativa atividade vulcânica e metamorfismo. Por que eu tenho metamorfismo? Porque essa placa, quando ela penetra na zona de subducção, tá? Quando essa placa choca-se com essa outra aqui, eu tenho atividade de elevada pressão e elevada temperatura, e aí eu vou ter metamorfismo, que é a transformação devido à elevada pressão e elevada temperatura de estruturas rochosas. E o item D diz, placa continental larga que ocorre na costa do tipo Pacífico. Aqui vai ocorrer, tá? Mas você não tem essa formação aqui, ó, de placas continentais largas. Né? Você está na costa do Pacífico, como por exemplo a placa Nazca com a placa sul-americana. Então a opção correta dessa questão aí, letra C, fique ligado. Lá vem a próxima.